acompanhavam. Mas Deus passou para o profeta Ezequiel a maneira que eles estavam sendo, ou as ovelhas estavam sendo pastoreadas. Deus percebeu que os pastores estavam aproveitando das ovelhas. Deus percebeu que os pastores estavam cortando, tirando tudo da ovelha, porque o que a ovelha tem de mais de qualidade é a sua lã. E por isso, no passado, muitos homens criavam ovelhas, porque ovelhas produziam lã. E na antiguidade, o que tinha mais valor era a ovelha negra. A sua pele ou o seu veludo era de grande validade, para fazer assim tipos de peças muito caras, como eram as peças da roupa da igreja de Laodiceia, a igreja mais rica da Ásia Menor. Então Deus percebeu o cuidado que esses pastores não tinham com as ovelhas e começou a chamar Ezequiel para profetizar contra os pastores. E no capítulo 34, do versículo de número 1 até o versículo de número 10, Deus está repreendendo os pastores, dizendo que os pastores estavam maltratando, dizendo que os pastores não estavam dando atenção, dizendo que os pastores não estavam atando as suas feridas, dizendo que os pastores deixavam as ovelhas dispersas e não iam atrás delas. Então Deus, por seu grande interesse que ele tem, a Bíblia diz que do versículo 11 em diante, é o próprio Deus se revelando para o profeta Ezequiel, para anunciar ao povo de Israel e também para anunciar principalmente para os pastores corruptos, para os pastores infiéis, para os pastores que não tinham compromisso de tomar conta das ovelhas que eram de fato deles. E Deus tomou, por exemplo, aí Jeová disse no capítulo de número 34, no versículo de número 11 que nós lemos: portanto, assim diz o soberano, o Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Está falando para Ezequiel. Ezequiel, enquanto você profetiza, enquanto você anuncia contra os pastores, eu, Deus Todo-Poderoso, eu estou agora aqui me responsabilizando. Eu mesmo vou atrás das minhas ovelhas. Eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas. Porque Deus percebeu que as ovelhas estavam dispersas. Porque Deus percebeu que as ovelhas precisavam de um pastor. Porque Deus percebeu que as ovelhas necessitavam de um ajudador. E a Bíblia diz que Deus falou: eu mesmo, lá eu vou buscá-la, eu vou encontrá-la, eu vou trazê-la novamente para o seu redil. Veja agora, irmão, presta atenção, coloque a sua mente em Cristo para funcionar. A Bíblia diz, irmãos, que o próprio Deus está dizendo: eu vou sair daqui. Eu vou sair do meu local. Eu vou sair, aleluia, do meu local de residência particular. Eu vou até o deserto. Eu vou de encontro com as minhas ovelhas. Eu apresento, aleluia, a mente do profeta Ezequiel, dizendo: Senhor, não tem profeta para o Senhor enviar, não tem homens para o Senhor enviar, mas Deus disse: não, eu. Quando a palavra de Deus fala eu, é porque a primeira palavra do singular. É Deus dizendo: ninguém precisa mais ir, ninguém precisa mais se preocupar. Eu agora vou sair daqui, querendo o diabo, eu que vou buscar as minhas ovelhas. Deus está dizendo: se o diabo se levantar, ele vai ter que sentar, porque quem vai não é pastor, quem vai não é Ezequiel, quem vai sou eu. Se o diabo pensar que elas vão ficar dispersas e o diabo pensa que vai homem, está enganado. Quem vai ser o grande eu sou, o Deus Jeová Jireh, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus que toma o universo em tua mão, o Deus que chama as estrelas uma por uma pelo seu nome, o Deus que mede o céu com a palma da tua mão, o Deus que pega todas as águas do planeta na ponta das tuas mãos, o Deus que se assenta sobre o povo da terra e coloca os pés
diabo, sai da frente. Deus está preocupado. E a Bíblia diz, irmãos, que aqui é uma grande preocupação de Deus. Então, se Deus se preocupou, quanto mais, irmão Roberto, Jesus de Nazaré, foi ele mesmo que disse em Israel, um judeu, irmão, porque tem judeu louco também, tem judeu que não bate bem na cabeça, e esses a sociedade judaica ressalta e coloca no local reservado para que ninguém ouça a tua voz, porque tudo que sai da tua boca é loucura. E os judeus têm uma regra dizendo: aquele que chamar o teu irmão de louco já faz parte do réu do inferno. É por isso que quando Jó chegou para sua esposa, disse: mulher, como qualquer louca fala, assim falas tu. Jó não disse diretamente que sua esposa era louca, mas ele disse indiretamente. Jó sabia da regra, os judeus sabiam da regra. Agora vem Jesus de Nazaré, filho de Maria e de um homem chamado José, um carpinteiro, no meio de Jerusalém. Ele bate no peito e diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, eu sou Deus. Quem quiser ver o Pai, vê a mim. Eu estou colocando no lugar de Deus. E a Bíblia diz que muitos refutaram e outros aceitaram. Agora no capítulo 15, no versículo de número 4, ali está Jesus fazendo uma parábola, comparações do reino celestial com as coisas terrenas, das coisas terrenas com as coisas celestiais. Aqui a Bíblia diz que Jesus estava em um determinado local, e a Bíblia diz que multidões reuniram-se para ouvir Jesus pregar, para ouvir Jesus ministrar. E a Bíblia diz que a classe mais que se aproximava de Jesus eram os pecadores, e a Bíblia diz também que os publicanos, quem eram os publicanos? Eram os rejeitados. Quem eram os pecadores? Eram também os rejeitados. Os fariseus, os escribas, os maiorais do sacerdote, os servidores públicos não gostavam dessa classe de pessoas, mas eram essas classes que vinham para ouvir Jesus. E toda a multidão, no meio dela tem um fariseu, em toda a multidão, no meio dela tem um escriba, no meio da multidão, no meio dela tem um sumo sacerdote, o maioral dos sacerdotes. Toda a multidão, no meio delas tem um servidor público. Quem é esse servidor público? É aquele fofoqueiro que vem por meio para sair anunciando que é bom. A Bíblia diz que quando Jesus percebeu que a multidão estava ouvindo, de repente chega a classe dos fariseus, dos escribas, dos essênios, toda aquela classe maldita que maldiz contra o povo que adora a Jesus de Nazaré. Mas eles não vieram ao culto para ver coisas boas, eles não vieram ao culto para prestar atenção na palavra, eles não vieram ao culto para ver Jesus pregar, eles vieram para procurar falhas em Jesus de Nazaré, para tentar tirar a autoridade de Deus do Deus, e também para um dia conseguir matar Jesus. Mas Jesus, ele nunca falhou em nenhuma das suas ações. Jesus, irmão, eu tenho que dizer que Jesus é o único, é o maior pregador de toda a história, tanto no passado como no presente. Jesus de Nazaré, quando ia para alguma cidade, não precisava outdoor, não precisava cartaz, não precisava anunciar na rádio, não precisava televisão. Quando Jesus chegava, olha a classe de gente que vinha, as mulheres, as crianças, os brasileiros, os escribas, ou seja, aqueles sábios, os que não eram sábios, os pobres.
pobres, os ricos, toda essa classe gostavam de ouvir Jesus pregar. E Jesus, percebendo que a situação estava ficando um pouco complicada, ele sondou o coração, Wagner, daqueles fariseus, porque Jesus sonda, minha pastora. A homem não pode falar a cabeça, mas o coração grita, irmão. Aleluia! Aí eles sondou e eles perceberam que os fariseus dizem: olha lá, aquele que se julga santo, aquele que se diz enviado de Deus, está no meio de pecadores, está no meio dos publicanos. Olha que erro grande, daquele que se diz ser o rei, daquele que se diz ser sábio, daquele que se diz ser o santo. Olha, meu irmão, Jesus, na tua palavra, ele nunca nos incentivou a sair do meio do pecador. Presta atenção, ele nunca nos ensinou a sair do meio do pecador. Eu conheço meus filhos da Bíblia. Ele diz: não se aceite na roda dos escarnecedores. Dos escarnecedores. Quem é escarnecedor? É aquele que você prega e não dá valor a você. Os pecadores, pastor Divaldo, ele escuta a voz de volta. É por isso que estamos aqui. Pecador, escuta a voz. Oh, meu Deus! A Bíblia diz: eu vou propor-lhes uma parábola. Aí a Bíblia diz que Jesus fala que vai propor uma parábola. Jesus, eu vou confundir a sua mente, eu vou confundir a sua sabedoria, eu vou confundir a sua medíocridade, eu vou confundir a sua astúcia, porque fariseu é astúcio, é pior do que cobra. Cobra, você sabe que ela vai dar dois pra frente, mas fariseu não, dá pela frente, contrata o lado. Tem o Espírito Santo da graça em nossa vida para sair do lado de nossa ninguém. A Bíblia diz que Jesus começa a pregar, não vou terminar. Ele diz: qual homem entre nós que temos 100 ovelhas não deixa as 99 no deserto e sai após aquelas que está perdida até achar? Veja que Jesus fez uma pergunta. Veja que Jesus comparou uma ovelha. Veja que Jesus está colocando um animal irracional. Mas a ovelha, se você for estudar a qualidade dela, ela é o único animal da terra que não briga. Ela é o único animal da terra que não reclama. Ela é o único animal da terra que não vai revidar. Ovelha é muda, ovelha é mansa, ovelha é que nem o céu. Aleluia, seu Pai. O Senhor Jesus também foi comparado com a ovelha muda, levado diante dos seus tosquenizadores. A Bíblia diz que ele foi à morte de cruz e foi como ovelha muda. Aleluia, sem falar, sem murmurar, sem dizer uma palavra. A única coisa que a ovelha faz, sabe o que é? É chorar. É chorar. Oh, meu irmão, você sabe o que é que Jesus está dizendo para nós? Meu filho, ovelha minha, ainda que esteja te perseguindo, ainda que esteja lhe caluniando, ainda que blasfeme contra a tua vida, ainda quando for levando o teu ministério, ainda quando a cruz é tua chamada, aí uma obra boa não reclame, entra no teu quarto, chora. Aleluia! Ora, é bom chorar aos pés do Senhor. Entre nós, que temos 100 ovelhas, não deixa as 99 no deserto, que sai em busca daquela que está perdida até achar. A Bíblia diz, irmãos, que os pastores tinham um grande cuidado com as suas ovelhas, e quando eles estavam no pasto, pastoreando as ovelhas, quando a gente lê na Bíblia, pastoreando, ovelhas, nós pensamos muitas vezes que aquele pasto verdejante, aquele local muito cheio de verde, uma paisagem maravilhosa, mas nos tempos de Jesus não era assim. Ficava nas montanhas, nos desertos. Os pastores, irmãos, tinham
hora em hora, ficava tomando conta das ovelhas. E sabe qual era que você fazia? Ficava contando. 1, 2, 3. Foi assim que esse pastor de 90 anos fez. Descobriu que uma se havia perdida. Ele começou a ponto da tarde, do sol, amanhecendo. Agora é hora de voltar para casa, porque a noite no deserto é perigoso. E já vai o pastor começar a contar. Contar 1, 2, 3, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, ele diz agora. 96, 97, 98, 99. Ele percebeu que não tinha feio aquela que cantava. Ele ficou preocupado, e Jesus falando, o pastor se preocupa. Foi ele mesmo que disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Lá vai Jesus dizendo, agora o pastor vai buscar. Agora onde é que ele deixa as 99? No deserto. Porque lá, irmão, é que a ovelha vai saber quem ela é e quem ela não é. Muitas vezes você passa pelo deserto. Muitas vezes eu passo pelo deserto. E quem sabe nessa noite, todos nós não estamos no deserto. Você sabia na Bíblia Sagrada que o povo hebreu, um povo que saiu do Egito, que não era israelita, mas era hebreu, quando saiu do Egito, virou israelita. E eles não saíam do deserto, mas passavam de um deserto para o outro. Por quê? Porque aquele que é provado por Deus para ser aprovado, tem que andar no deserto. A Bíblia diz que o menino crescia e se robustecia em espírito e habitou nos desertos. Que é esse? João Batista. A Bíblia diz que o povo entrava no deserto, saia do deserto, entrava no outro, saia do deserto, entrava no outro. É por isso que o crente às vezes diz, Deus, parece que eu não saio desse deserto. Por que no deserto? Porque a Bíblia diz que o Senhor falou, usando ovelhas, eu conheci o meu povo no deserto, em uma terra sequíssima. Ele diz, eu conduzirei ao deserto, e lá eu falarei ao seu coração. Diga, irmão, por que no deserto? Porque no deserto Deus vai mostrar tudo para mim, quem nós somos ou quem nós somos. Aleluia! Porque tem muita gente que se acha que é alguma coisa. Quando chega lá, eu vou mostrar, você não é aquilo que você pensa. Você é o que você é, o que eu penso que você é. É lá no deserto, irmão, que Deus vai nos conhecer. É lá no deserto, e não, pai, no deserto eu vou morrer. Jesus não morreu. Foi tentado pelo diabo. Se tu és filho de Deus, diga com que essas pedras se transformem em pães. Olha aí. Aí Jesus respondeu, está escrito, Satanás, tome na cara, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda rema que sai da boca de Deus. Aleluia! O que é, irmão? Palavra dita, falada pela boca de Deus. Aleluia. Então, irmão, tira essa ideia de que no deserto nós vamos morrer, porque quem está conosco é Jesus. Agirei! Oh, aleluia! Aí a Bíblia diz que o pastor foi. Vai, pastor, Jesus falou, não parar. E quando o pastor deixou 99 no deserto aqui, ele está ferrado. Porque o deserto eles vão saber quem eles é e quem eles não são. Se eles saírem daqui, eles vão saber que eles não são nada sem mim. E se eles ficarem aqui, eles vão saber que ele é tudo comigo. Ainda que não no deserto, mas eu estou a garantia que eu sou pastor dele. Porque tem gente que não pode ser pastoreado, ele auto se pastoreia. E aqui nós somos ovelhas. Quem é ovelha aqui? Glória a Deus! Oh, meu Deus. Irmão, você falou que a ovelha não bate não. Briga, não fica não. Se você vê a ovelha brincando, será que está brincando? Ovelha não se choca, ela se acaricia. Porque isso aqui da ovelha é duro, sabia? A ovelha é a mesma classe do bode. E para quem não sabe, um bode derruba um boi na cabeçada. E o boi é mais forte do que um bode. Da mesma classe. Isso aqui é duro.
por isso que quando o cajado vem, o pastor não vai dar no meio da... Não, o pastor vai dar na cabeça dela. Porque cabeça dura não racha. Cabeça dura vai entender. Porque cajado é uma coisa. Aleluia, Deus. Aí você aos ovelhas de hoje, aquela mensagem muito dura. Eu não vou querer mais ser pastoreada por ela. Eu vou me pastorear. Aí está entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus dizendo para eles: olha, o homem vai deixar as ovelhas no deserto e vai após a perdida até achar, né? E achando-a, põe sobre seus ombros. Você sabe que uma ombro, irmão? Responsabilidade. Jesus está dizendo: o pastor que vai atrás da ovelha que está perdida no deserto tem responsabilidade. Tem pastor que não tem responsabilidade. A campanha aqui não é para buscar ovelha. Ainda que seja para buscar ovelha perdida lá. Mas Deus colocou no propósito no coração dos servos de Deus que é buscar coisas espirituais perdidas. E você sabe que tem muitas ovelhas perdidas dentro do aprisco do Senhor? Fica caçando de um lado e do outro, você encontrava um negócio na cara dele, no rosto dele, no pulso que não pega. Aí quem é que tem que ajudar? O guia. E quem é o guia? O pastor. O irmão. A irmã. Mas que está sendo liderada pelo pastor. Ou pela pastora. Aí a Bíblia diz que achando-a, pôs sobre os seus ombros, gostoso. Diga assim, gostoso. Gostoso. Sabe qual é o jeito que Jesus está falando desse pastor? Presbítero Fabiano. É aquele pastor que anda numa milha. Mas quando encontra a ovelha, achei. E aí pega a ovelha e encontra. Você sabe como é que você pega uma ovelha? Pega nas patas dela. Nas patas dos ombros. E a ovelha, as ovelhas que estavam no aprisco, e ele viu que aquela que afugentou, ou que fugiu, ou que se desagarrou, ele vai a viagem toda para a sua casa, e as ovelhas seguindo, ou na frente, com a ovelha no ombro. Ele está dizendo assim, não importa a distância. O importante é que eu vou lhe levar para casa. Glória a Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz, e chegando a casa, convocou os amigos, os vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Aleluia. Que alegria, irmão. O que é que você faz? Qual é a sua reação quando você encontra algo muito importante na sua vida? Você fica? Quando a gente tem condições, a gente chama o povo para manutenção, não, fazer a bagaceira santa, que o Fabiano chama. Aleluia. Está faltando lá o churrasco, está no bar. Vai acender. Vai acender. Agora é acender. Aí a Bíblia diz que ele pegou e levou a ovelha para casa. Quando a Bíblia fala casa, irmão, ela fala em 3 tipos de casa, mais ou menos. Tem mais casa. A primeira casa é a casa onde nós moramos, que está escrito no Salmo 122, quando Davi diz, alegrei-me quando me disseram, a casa do Senhor, a primeira casa, a casa do Senhor, o templo. Quando Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A segunda casa, irmãos, é a casa nossa. A nossa casa, a sua casa. Que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 7, versículo de número 53, se não me falha a memória. E depois da festa, todos foram para a sua casa. E a terceira casa, irmão, é a casa espiritual. É onde mora ele. Ele tem. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós. A nossa casa espiritual. E quando, irmão, a ovelha está na casa, que tem um Espírito Santo na vida, ela é tratada. É tratada. E tudo que é oferecido para ela, ainda que ela esteja doendo da surra que ela levou fora, ela vai comer. Porque ela vai comer porque a força do Espírito que está sobre nós nos fortalece, irmão. Não há cristão fraco nessa noite aqui, não. Aleluia. Porque todos nós temos o Espírito Eu Santo. creio. Vamos finalizar. Esse homem chamou os amigos e os vizinhos. Vai para onde? Para a sua casa. Como é que não ficou a casa dele? Cheia. Porque se você convidar alguém para ir, não vai vir para a sua casa, vai cheio. Crente é uma bênção para comer. É verdade, meu Deus. Mas graças a Deus, né? Glória a Deus. Não fuma, não bebe, mas come.
Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Que pena que eu não tenho esse apetite todo, eu queria ter. Um A pouquinho, fome é por você. né?